dia, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nós queremos exaltar o teu nome, declarar que o teu nome é santo, digno de ser louvado. Não há outro Deus como o Senhor, um Deus tão grande, tão belo, tão formoso. Um Deus que nos amou tanto, de tal maneira, que mudou a nossa história e tem nos transformado dia a dia. Obrigada porque o Senhor, por causa do teu grande amor para conosco, teu amor que é incompreensível, Senhor, inesgotável, Senhor, teu amor que não se pode medir, de tão grande que é, que nós admiramos, Senhor, esse amor tão grande, Senhor, que o Senhor venha nos inundando desse amor que excede todo entendimento, que possamos sermos tomados de toda a plenitude do Senhor. Inunde, Senhor, inunde os nossos pensamentos com o seu amor, inunde a nossa vida, Senhor, com a sua beleza. Nós queremos ser, Senhor, impactados, Senhor, por ti. Senhor, marque o nosso coração com a beleza, com a formosura do Senhor. Marque a nossa vida com quem tu és. Venha, Senhor, fascinar o nosso coração, fascinar o nosso olhar, atrair a nossa atenção. Senhor, nós queremos ser cheios de Ti, cheios de amor por Ti. Ó Senhor, inunde-nos, inunde-nos e faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Para que se conheça na terra o Teu caminho. Senhor, pela manhã nós teremos evangelismo ali na praça. Nós queremos ser cheios do Teu amor, para que possamos transbordar esse amor para as pessoas. Senhor, para que elas possam conhecer esse Deus, Senhor, que excede todo entendimento, mas que o Senhor possa aparecer através de nós. Que o Senhor possa usar as nossas vidas, colocar a Tua palavra nos nossos lábios, inundar o nosso coração da Tua compaixão. Eu oro por cada aluno nessa manhã. Oh, eu oro por cada aluno nessa manhã. Inunde a vida dos meus irmãos, Senhor, do Teu amor. Que possamos, Senhor, contemplar o Senhor, ser cheios de Ti, para que possamos ter compaixão. Oh, Deus, levar esse amor que nos muda, que nos encontrou, que nos achou para as pessoas. Que o Senhor venha usando cada aluno aqui, Senhor. Leve-nos para as pessoas certas, com as palavras certas, Senhor, que possamos manifestar a Sua presença. Queremos declarar, Senhor, que Tu és o dono do nosso coração. Queremos abençoar aquele lugar, aquela praça. Nós queremos pedir que o Senhor envie anjos para aquele lugar, que aquele lugar seja um lugar Teu, Senhor, que flua, Senhor, que flua a Tua presença, trazendo cura para a nossa cidade, trazendo cura para as famílias, trazendo cura para as casas, trazendo cura para a nossa cidade. Senhor, nós queremos essa manhã sair desse lugar cheios de Ti para abençoar a nossa cidade. Nós Te abençoamos, Garanhuns, nós Te abençoamos. Você é uma cidade amada por Deus, você é uma cidade separada para manifestar a glória de Jesus. E nós Te abençoamos, nós abençoamos cada família nessa manhã. Nós abençoamos cada casa nessa manhã. Nós abençoamos cada morador de Garanhuns. Nós Te abençoamos, Garanhuns, em nome de Jesus. Se você puder, fique de pé. Vamos ter um tempo de louvor. O Senhor é entronizado no meio dos louvores. Então, vamos dar o nosso melhor para Ele essa manhã. Amém? Na Sua lei, observar o Teu coração e quem és, me fazem ver que és bom, em todo tempo és bom. Perfeição está em Ti, beleza
observar o teu coração e quem és, me fazem ver que és bom em todo tempo, és bom. Perfeição está em ti, beleza está em ti. Tu chamas estrelas do céu pelo nome e contas os grãos de areia do mar. Onipotente é o nosso Deus, a Ele a glória. Tu chamas estrelas do céu pelo nome e contas os grãos de areia do mar. Onipotente é o nosso Deus, a Ele a glória. Tu chamas estrelas do céu pelo nome e contas os grãos de areia do mar. Onipotente é o nosso Deus, a Ele a glória. Tu chamas as estrelas do céu pelo nome e contas os grãos de areia do mar. Onipotente é o nosso Deus, a Ele a glória. a Ele A glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Levantamos teu nome, glória, a Ele a 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 glória. Anjos, anjos e homens em uma canção, erguendo a voz em adoração, devolvam a glória ao seu Criador. pra sempre, Pra sempre, anjos e homens em uma canção, erguendo a voz em adoração, devolvam a glória ao seu Criador. Pra sempre, anjos e homens em uma canção, erguendo a voz em adoração, devolvam a glória ao seu Criador. Pra sempre, pra sempre, anjos e homens em uma canção, erguendo a voz em adoração, devolvam a glória ao seu Criador. Pra sempre, a Ele a glória, 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 a
chamas cada estrela pelo nome, os grãos de areia do mar. Onipotente é o nosso Deus, a Ele a glória. Ele chama cada estrela pelo nome. Criou o universo, criou o homem à sua imagem, para sua glória e pro seu louvor. Como não adorar a esse Deus grandioso? Como não adorar a esse Deus grandioso, grandioso? É tão alto, mas nos encontra onde estamos. 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 Esse é o nosso Deus. É tão alto, mas nos encontra onde estamos. Oh, é tão alto, mas nos encontra onde estamos. Esse é o nosso Pai. É tão alto, mas nos encontra onde estamos. É tão alto, mas nos encontra onde estamos. O som da nossa voz importa pro nosso Pai. O som da nossa voz importa pro nosso Pai. O som da nossa voz importa pro nosso Pai. O som da nossa voz importa pro nosso Pai. Oh, é tão alto, mas nos encontra onde estamos. 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 É tão grande, mas se importa comigo. É tão grande, mas se importa comigo. Oh, é tão grande, mas se importa comigo. É tão grande, mas se importa comigo. Oh, é tão grande,
mas se tornou um homem para morrer por mim. É tão grande, mas se tornou um homem para morrer por mim. É tão grande, mas se tornou um homem para morrer por mim. É tão grande, mas se tornou um homem para morrer por mim. É tão grande, mas se tornou um homem para morrer por mim. É tão alto, muito elevado acima de nós. É tão alto, tu chama as estrelas do céu pelo nome e contas os grãos de areia do mar. Onipotente é o nosso Deus, a Ele a glória. Tu chama as estrelas do céu pelo nome e contas os grãos de areia do mar. Onipotente é o nosso Deus, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, Ele toda glória. a Ele a glória. Só a Ele, só a Ele glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Vamos cantar cânticos espirituais. Oh, amas ouvir o som da nossa voz. Ah, lararara, chore, lararara, chore. Ah, lararara, chore, lararara. Ora, lararara, chore. Ora, lararara, chore, lararara, ba, 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 lararara. Oh, lararara, chore, lararara, chore. Oh, lararara, chore. Oh,
encontra onde estamos. É tão alto, mas nos encontra onde estamos. É tão alto, mas nos encontra onde estamos. É tão alto, mas nos encontra onde estamos. É tão grande, mas mora dentro de mim. 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 Maravilhado estou. Maravilhado estou. Maravilhado estou. Maravilhado estou. Maravilhado estou. Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é tão grande, muito acima de nós. O Senhor habita nas alturas, Senhor. Os céus dos céus não podem te conter, Senhor. O seu trono está muito acima dos anjos, muito acima das potestades, muito acima das regiões celestiais, Senhor. O Senhor criou todas as coisas. O Senhor é antes de tudo. Não tem começo, não tem fim. O Senhor é eterno. Mas mesmo assim, o Senhor nos encontra no lugar onde nós estamos, Senhor. Como não ficarmos maravilhados, Senhor? Mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, Jesus.
Nós te amamos. Nós te amamos. Amém. Amém. Você pode se sentar. Bom dia, gente. Deixa primeiro eu me apresentar para vocês. Quero ler os meus pensamentos. Obrigada. Meu nome é Daniele, eu estou aqui com meu esposo Fábio Bravo. Nós somos de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Nós pastoreamos uma comunidade local em São Gonçalo, que se chama Comunidade do Rei. É uma comunidade onde tem pessoas de todos os tipos, assim como aqui. Às vezes o pessoal acha que é comunidade só de jovem, né, tatuado, mas não, tem senhoras, tem todo tipo de pessoas, crianças. E a gente pastoreia essa comunidade há mais ou menos 9 anos, isso aí mais ou menos, né? E como pastores sêniores, né, como pastores principais há 3 anos, nós pastoreamos essa igreja. E lá na Comunidade do Rei nós também trabalhamos com sala de oração, acho que também é um dos motivos de estarmos aqui, né? Porque sabemos que a igreja aqui tem se movimentado nesse sentido de oração, intercessão e focado nisso, né? E a gente tem praticado esse tipo de funcionamento há mais ou menos 9 anos também, né? Desde que a comunidade começou. Antes de começar a palavra, eu queria dizer para vocês que a gente trouxe alguns materiais para vender, que estão lá atrás na lojinha. Tem os nossos 2 CDs, tem o CD Aviva-nos, que eu acho que a gente trouxe da primeira vez que a gente veio aqui. E tem o EP novo que saiu, que se chama Minha Obsessão, que tem essa música que a gente cantou, A Ele a Glória. E a gente acabou de lançar um vídeo ontem no YouTube dessa música também. Alguém aqui já assistiu? Aê! Brincadeira, hein, gente? Vai lá no YouTube, gente. A gente lançou ontem da gente cantando essa canção com a nossa comunidade. Então foi uma experiência assim muito, muito incrível de poder adorar junto com a nossa igreja e poder gravar isso e colocar lá no YouTube, né? Então no meio da música a nossa líder de intercessão também ora lá. E a gente acredita que existe muito poder na oração e na adoração coletiva. Quando uma igreja ora junto e canta junto a palavra de Deus, músicas que exaltem o nome de Deus, existe poder nisso. Existe poder nisso. Então a gente já tem recebido testemunhos de muitas pessoas que têm assistido os vídeos e sendo muito tocadas e muito abençoadas. Porque existe poder quando a igreja canta junto. Não é por causa da gente, mas é por causa da promessa do Senhor, de que Ele estaria onde 2 ou 3 estivessem reunidos no nome dEle. Então Ele é fiel, amém? Então, se você quiser adquirir, a gente também tem a camisa de uma das músicas do nosso EP, que se chama Noiva e Rei. E a gente trouxe, tem poucas camisas, porque a gente já vendeu quase tudo, mas tem lá atrás também camisas, tá? Então, se você estiver adquirindo esses materiais, você está abençoando o nosso ministério, abençoando a nossa comunidade e aquilo que Deus tem depositado na gente. Então, eu tenho até que horas, mais ou menos? Meu relógio está com o horário do Rio, que é 1 hora lá no Rio, são 10h20, mas na verdade são 9h20. Tá, então, beleza. Eu vou me confundir, deixa eu tirar. Eu vou me confundir com a hora do Rio.
A palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje, eu peço até a paciência de vocês, porque é algo que Deus tem falado comigo nos últimos dias, assim, nas últimas semanas. Então eu já tinha uma palavra preparada para trazer para vocês, mas o Senhor me fez mudar tudo, o Espírito Santo me fez mudar tudo. Então, se eu não me expressar direito ou se faltar algum argumento, eu peço a vocês um pouquinho de paciência, porque o Espírito Santo ainda está trabalhando isso no meu coração, ainda está gerando essa palavra. Então, talvez ela ainda esteja incompleta, mas eu sinto que é isso que eu tenho que falar nessa manhã para vocês e que a gente precisa compartilhar. E o tema que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre adoração e avivamento. A gente sabe que muito se fala sobre adoração e sobre avivamento na igreja brasileira. Alguns dizem que o avivamento já está acontecendo na nação brasileira. Muitos dizem que o avivamento já chegou. E outros falam, não é bem por aí. O avivamento ainda não chegou. Se a gente olhar a história da igreja, a gente vai perceber que o avivamento ainda não chegou. Porque os sinais de um avivamento histórico ainda não estão acontecendo hoje no Brasil. E aí, vocês acham que nós estamos vivendo um avivamento ou o avivamento ainda não chegou? É uma polêmica hoje no meio da igreja. Muitas pessoas dizem que o avivamento já chegou, que o avivamento está aí, que está acontecendo. E outros dizem que não, que o avivamento ainda não chegou. Mas o fato é que o Senhor tem nos levado a orar por mais fome, por mais sede, por um período de despertamento, por um período de avivamento na igreja. Quantas palavras você tem ouvido sobre avivamento? Quantas palavras você tem ouvido sobre esse despertar que está por vir? Talvez você já tenha ouvido milhares de mensagens no YouTube ou na igreja sobre avivamento, sobre despertamento, sobre fome, sobre sede. Músicas estão sendo cantadas sobre fome, sobre sede. Quantas músicas nós cantamos sobre mais de Deus, não é verdade? Você já parou para pensar que tudo isso pode ser o próprio Deus despertando em nós uma fome, uma sede, um novo olhar para esse mover de Deus que está por vir? Eu acredito que é de Deus e Deus tem gerado no coração da igreja um anseio por um avivamento genuíno. Particularmente, eu acredito que nós não estamos vivendo ainda um avivamento. O avivamento não chegou, mas eu acredito que ele está muito próximo de chegar. O último avivamento que a gente tem notícia assim, mais, vamos dizer, mais relevante na igreja, foi Azusa, que está na história da igreja, mas também o avivamento de Toronto, a bênção de Toronto, que aconteceu mais ou menos na década de 90 ali, onde respingou no Brasil um pouco desse mover, num mover chamado adoração extravagante. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem é mais antigo um pouco na igreja, pegou esse movimento de Deus, onde a gente ficava horas e horas chorando nos cultos. Os cultos não tinham hora para começar. Tinham hora para começar, mas não tinham hora para acabar. Pessoas tinham que ir embora carregadas da igreja. Eu vivi isso. Eu participei um pouco disso. Eu era nova, mas nos anos 2000, assim, bem no início dos anos 2000, a gente ia a cultos, né, amor? A gente se conheceu nesse contexto. A gente ia a cultos, escolas de adoração, onde o pregador, o preletor da noite, o ministro de adoração, tocava o primeiro acorde. As pessoas já estavam no chão chorando, carregadas de um sentimento de amor pela presença de Deus, de paixão por Jesus. E Jesus se revelou naquela época como noivo da igreja. Então, se a gente pegar as canções daquela época, as canções falam de noivo, de noiva, de beijar, de abraçar Jesus. Nesse tempo da história, na década do final dos anos 90 e do início dos anos 2000, foi que Deus restaurou na igreja essa visão de Jesus como noivo, essa intimidade, essa adoração íntima. Houve até excessos, né, nesse mover, nesse contexto, onde pessoas até tratavam Deus de forma desrespeitosa. Mas o fato é que Deus soprou um novo vento sobre a igreja nessa época. Mas ainda assim não é considerado como um avivamento histórico. O avivamento histórico mais recente que a gente tem na história da igreja é Azusa, né?
que foi aquele avivamento que deu origem à restauração de todos os dons espirituais, os dons de línguas e outras manifestações do Espírito Santo. E agora, em 2018, será que nós estamos prestes a experimentar algo novo da parte de Deus? 2019. Será que nós estamos prestes a experimentar um novo soprar do Espírito Santo? Um despertar? O Senhor tem gerado essa expectativa no meu coração, sabe? Eu não sei você, mas eu estou cansada de ir a cultos que terminam no horário certo. Eu estou cansada de ir a reuniões onde tem hora para começar e hora para acabar. Eu quero ser mergulhada. Eu quero ser imersa nesse rio da presença. Mas o fato é que não adianta a gente forçar para isso acontecer. Você já foi em cultos onde parece que está forçado? Sabe, Deus está aqui. Gente, quando Deus está no lugar, ninguém precisa dizer que Ele está. É óbvio que Ele está. A presença dEle é palpável. A presença dEle é real para todas aquelas pessoas que estão no ambiente. Então, eu sonho em ver o dia em que a gente não vai precisar forçar ou dizer, Deus está aqui, para que todos saibam que Ele está. Mas que todos vão sentir a presença de Deus. E o culto não vai ter hora para terminar. Porque ninguém vai querer ir embora para casa. Assim como em Azusa, que eles ficavam 24 horas ali e existia uma rotatividade de pessoas a todo momento naquele lugar. E aquele lugar nunca fechava as portas. Porque o Espírito Santo pousou sobre aquele lugar. É isso, disso que eu estou falando. Essa fome que o Senhor tem despertado no meu coração. Então, existe uma frase que você precisa guardar. Sabe por que o avivamento ainda não chegou? Sabe por quê? Porque você ainda consegue viver mais um dia sem Ele. Se nós chegarmos ao ponto onde não conseguirmos mais viver um dia sem a presença de Jesus, a presença manifesta, sem o Espírito Santo repousado sobre a sua igreja, então nesse dia o avivamento vai chegar. Porque a nossa fome vai estar num nível muito alto. Então Deus vai falar, então agora é a hora de eu derramar o avivamento. Então, baseado em todo esse sentimento, em toda essa fome que o Senhor tem gerado no meu coração, eu acredito que não é só no meu. Eu sei que tem pessoas aqui com o espírito assim, borbulhando, sentindo a mesma coisa que eu. É baseado em tudo isso que a gente vai dar uma olhadinha no primeiro avivamento da história, que é em Atos 2. Então a gente vai passear bastante agora pelo livro de Atos. Então abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1. E deixe a sua Bíblia lá, porque a gente vai passear pelo livro de Atos. Então, algumas características desse despertar da igreja em Atos, né? A primeira delas é que os discípulos tiveram uma visão de Jesus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para que um avivamento aconteça na igreja é que as pessoas precisam ver Jesus, conhecer Jesus. Para que a gente possa pedir por avivamento, a gente primeiro precisa ter uma revelação inicial de quem é Jesus. A igreja está cheia de pessoas, mas nem todas essas pessoas viram Jesus. Nem todas essas pessoas viram o leão. Tem uma cena muito legal daquele filme As Crônicas de Nárnia, que todo mundo quer ir para um lugar, e a Lucy, ela viu Aslan em outro lugar, e ela falou, não gente, a gente não tem que ir por aqui, a gente tem que ir para lá. Eu vi Aslan. Então ninguém tinha visto o leão, só a Lucy. Então a igreja está cheia de pessoas que não viram o leão, não viram Jesus. E a primeira coisa que a gente precisa é vê-lo,
Porque esse é o ponto inicial da nossa fome. Esse é o ponto inicial da nossa busca. A pessoa de Jesus. Você consegue se lembrar da primeira revelação que você teve de Jesus na sua vida? Eu era criança, eu tinha 5 anos de idade quando eu me converti. Eu consigo lembrar de Jesus. Eu consigo me lembrar de mim com 9 anos de idade, tendo uma experiência com o Espírito Santo. Foi quando Jesus apareceu para mim de forma poderosa. E eu nunca mais fui a mesma. Eu nunca mais quis as coisas desse mundo. Será que você consegue se lembrar do primeiro dia que você viu Jesus? Ou você não viu? Você viu o leão ou não? Os discípulos em Atos tiveram uma revelação de Jesus. Apesar deles andarem com Jesus em todo o seu ministério, Jesus, quando foi morto e ressuscitou, ainda ficou 40 dias na terra, conversando com os discípulos e explicando as coisas do reino de Deus, e aparecendo para eles, e instruindo eles. E eles, no início, não acreditavam, né? Acharam que era um fantasma. Mas Jesus falou, não, pega aqui, sou eu estou vivo, eu ressuscitei. E eles então tiveram a revelação que Jesus realmente era o Filho de Deus. Eles tiveram um encontro inicial com Jesus. Mas o problema é que muitas pessoas vivem a sua vida cristã, dia após dia, sem ver Jesus. E é por isso que quando a gente canta aqui sobre Ele, quando a gente canta aqui, a Ele a glória, canta a verdade sobre Ele, que Ele chama as estrelas do céu pelo nome, essas pessoas não conseguem levantar as mãos, não conseguem se entregar em adoração, porque elas não estão vendo. Adoração é a resposta daquilo que nós vemos. Se nós não vemos nada, então não tem adoração. Será que você tem visto Jesus no seu devocional, na sua casa, todos os dias? Ou quando você chega na reunião, você se sente vazio, porque você passou uma semana inteira longe dele, porque você passou uma semana inteira sem meditar em quem Ele é. Irmãos, nós precisamos ver Jesus todos os dias. É só dessa maneira que nós conseguimos chegar em um ambiente coletivo como esse e liberar uma adoração que tenha poder, uma adoração que tenha verdade. Só consegue adorar quem viu. Você viu? Você viu Jesus? Só consegue adorar quem viu. O segundo ponto dos discípulos, o que aconteceu em Atos 2 é o seguinte: eles receberam uma promessa. Então, vamos ver lá em Atos 1, versículo 8, a promessa qual foi? Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É muito interessante perceber que os discípulos ali, eles imaginavam que Jesus ia estabelecer um reino físico ali em Jerusalém, que Jesus ia ser o rei dos judeus, mas Jesus estava tentando explicar para eles que o reino não era para agora, o reino físico, mas sim o reino espiritual. E Jesus estava ampliando a visão dos discípulos. Ele não estava falando, vocês vão alcançar só os judeus, mas ele está falando, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, sim, Judéia e Samaria, mas até os confins da terra. Então, nesse momento, os discípulos percebem que a visão é muito maior do que só uma nova religião para os judeus. Que a visão é muito maior do que só o seu grupinho de pessoas, a sua etnia, a sua religião. Jesus está dizendo, vocês vão abalar a terra. Vai descer o poder do Espírito sobre vocês. E vocês vão transformar o mundo. Aqueles 12 homens iniciais iriam transformar o mundo. Irmãos, para pensar. Em nenhuma outra religião você encontra uma história tão fascinante como essa. Um homem dividiu a história.
um homem foi capaz de transformar o calendário da história em antes e depois dele. Se não houvesse poder sobrenatural suficiente para realizar todas essas coisas, seria só um mito, como os mitos gregos. Seriam só folclores, fantasias. E a gente vê folclores e mitos em todas as religiões, das religiões africanas, na mitologia grega, a gente vê em tribos na Ásia, a gente vê em todas as culturas mitos sobre deuses. Mas só existe um que foi capaz de dividir a história. O verdadeiro Deus, Jesus. Então, o poder sobrenatural do Espírito Santo era a promessa para aqueles discípulos, porque eles só conseguiriam transformar o mundo se existisse poder sobrenatural suficiente para isso. Eram 12 pescadores, cobradores de impostos, eram 12 homens que não eram rabinos, não eram bem vistos pela sociedade num patamar social muito bom. Não, eram homens simples como eu, como você, como pessoas normais. Que outra narrativa, de que outra religião tem uma história tão incrível quanto a da nossa religião, quanto a do cristianismo? Nenhuma outra. É porque Cristo é a verdade. Cristo é a verdade. Então eles tinham essa promessa e eles esperaram. E a gente pegando e jogando para os dias de hoje, será que nós não temos promessas sobre o Brasil? Quantos aqui já ouviram que o Brasil seria um celeiro de missionários para as nações? Quantos? É uma promessa que tem sobre o Brasil, uma promessa de Deus. Quantos aqui já ouviram que Deus liberaria um avivamento poderoso a partir do Brasil? Quantos aqui já ouviram? São promessas de Deus para nós. Então, ok, os discípulos tinham, nós temos uma promessa. O Espírito Santo vai derramar um avivamento na nossa nação. E isso gera em nós uma expectativa. Eu não sei você, mas o meu coração quase explode aqui falando essas palavras com vocês, porque eu tenho expectativa de ver o dia em que o Espírito Santo vai descer sobre a igreja e não vai mais embora. Gente, é urgente. Não é para amanhã, é para hoje. Essa promessa. Mas a partir da promessa, nós precisamos nos posicionar em um lugar. Receber uma promessa, todos recebem. Quantos aqui já receberam alguma profecia? Quantos aqui já receberam alguma profecia que ainda não se cumpriu? Quase todo mundo. Porque a profecia, ela acontece, mas nem sempre ela se cumpre. Polêmica. Já ouviram aquela frase, quem tem promessa de Deus não vai morrer? Alguma coisa assim? Morre sim. Todo mundo tem alguma promessa de Deus, mas as pessoas morrem. E muitas delas não veem essas promessas se cumprirem. Porque a partir da promessa de Deus, a profecia, gente, a profecia é o coração de Deus para aquela pessoa, para aquela nação, ou para aquele grupo de pessoas. A profecia é aquilo que Deus deseja que aconteça para aquela pessoa. A profecia tem a ver com o coração de Deus e não com aquilo que eu desejo. Então, se eu chego para uma pessoa e falo assim, eu profetizo um carro na sua vida. Se você deseja muito que a pessoa tenha um carro, isso é um desejo, isso não é uma profecia. Porque profecia não é pensamento positivo. Você pode orar, Senhor, dá um carro para fulano, poxa, ele precisa tanto. Mas se você falar, eu profetizo um carro na sua vida, Deus falou com você que ele vai ter um carro? Se Deus não falou, não é profecia, é pensamento positivo. Então, existe uma diferença. Mas se existe realmente uma profecia do Senhor, o coração de Deus está dizendo aquilo para aquela nação. E eu creio que existe uma profecia para a nossa nação, que a nossa nação será um celeiro de missionários, que um avivamento vai começar nessa nação. Se existe uma profecia sobre essa nação, então a gente precisa se posicionar para que nós sejamos o cumprimento dessa profecia. Para que não passe da nossa geração e tenha aqui para a geração dos nossos filhos ou nossos netos. Para que nós possamos apressar a vinda de Jesus. Então os discípulos também entenderam isso. Então eles receberam e ficaram esperando.
120 pessoas esperando em Jerusalém, até que descesse o Espírito Santo do alto. E o que eles faziam? Ai, meu Deus, meu celular. E o que eles faziam enquanto esperavam? Viam Netflix, será? Não tinha, né? O que eles faziam enquanto esperavam essa promessa? Viviam suas vidas normais? Iam trabalhar? Chegavam em casa, comiam, dormiam? O que eles faziam? Eles perseveraram em oração. Atos 1:14, marca aí. E unidos, todos se dedicavam à oração. Alguns ou todos? Todos. Juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Gente, para que a profecia de um avivamento se cumpra, a gente precisa se colocar no lugar de oração. O Vitor falou muito bem ontem aqui à noite. Qual é o episódio da história onde um avivamento não teve início a partir de oração? Não existe. Em Atos, todos permaneciam unidos em oração. Se você pegar a história dos avivamentos, todos permaneciam unidos em oração. Todo avivamento é precedido por uma restauração do sacerdócio. É muito legal a gente ver o avivamento, e eu estou falando bastante da Rua Azusa, do avivamento de Azusa, porque eu acho que é o que mais se aproxima aqui de Atos 2, porque é uma restauração dos dons espirituais. Então, o avivamento de Azusa, é muito legal estudar sobre o avivamento de Azusa, porque a gente vê que as pessoas começaram a falar em línguas, começaram a ter fogo do Espírito Santo. Mas você sabe quanto tempo antes pessoas começaram a orar para que aquele avivamento acontecesse? A gente costuma dizer que o avivamento é o de repente de Deus, né? Acontece de uma hora para outra. Mas existe algo sendo plantado, uma semente sendo plantada, raízes crescendo por debaixo. Mas quando você vê a árvore, você só vê a parte de cima, mas você não vê as raízes. Aquilo que foi colocado lá no profundo, anos e anos e anos. Então o avivamento em Azusa não começou com William Seymour lá em Los Angeles, não. O avivamento na Rua Azusa começou com outro cara chamado Charles Parham. E ele tinha uma escola bíblica, um seminário bíblico. E lá, os alunos foram encorajados a orar e a buscar os dons do Espírito Santo. E eles tinham uma torre de oração lá, semelhante àquilo que a gente faz nos dias de hoje. Eles tinham uma torre de oração e eles se revezavam em turnos de 3 horas. E alguns passavam a noite inteira orando. Até que um dia, o Espírito Santo caiu sobre uma aluna. E ela ficou 3 dias sem conseguir falar inglês, só falando em outras línguas. Então é assim que acontece um avivamento. Com a raiz de oração. E antes de acontecer tudo isso em Azusa, a gente tem relatos de livros na história da igreja que falam de pessoas começando a ser batizadas com o Espírito Santo na Rússia, em outros países, antes mesmo de acontecer em Azusa. Então, Deus, quando arquiteta, o Espírito Santo, quando arquiteta para um avivamento acontecer, ele começa a gerar fome por oração. Então, é por isso que vocês estão fazendo sala de oração aqui. É por isso que nós estamos fazendo sala de oração na nossa igreja. Porque antes de um avivamento, Deus começa a gerar fome por oração, gerar fome pela presença dEle. E as pessoas começam a se posicionar diante dessa promessa. Então, se você pegar, por exemplo, o avivamento do país de Gales, que aconteceu em 1904... O carinha que foi o estopim para esse avivamento foi um jovem chamado Evan Roberts. E em 1891, ou seja, bem antes de 1904, ele começou a ter fome e sede e orar por 2 coisas importantes. Ele orava para que Deus o enchesse com o seu espírito e para que Deus enviasse um avivamento no país de Gales. E ele fez, aqui o autor contando que ele fez o maior investimento no banco de oração a Deus a favor do reavivamento. Então ele foi colocando, cada vez que você vem na sala de oração, você coloca uma fichinha no banco de oração.
É como se fosse um cofrinho de oração. O de hoje, já viu o pessoal de academia que fala, o de hoje está pago? Então, o de hoje está pago. Você colocou lá. Aí no dia seguinte você vem, o de hoje está pago. 1 hora, meu irmão, o cofrinho vai encher. Colocando na linguagem bíblica, as taças vão encher em algum momento. A Bíblia fala que diante do trono de Deus existem taças cheias de incenso. E o que é esse incenso? Alguém sabe? São as orações. E essas taças, elas vão se transbordar e vão liberar a segunda vinda de Jesus para a terra. Então a gente precisa tributar a Ele a glória que é devida todos os dias. É muito legal quando o texto do, acho que de... eu esqueci agora. Qual é o texto que fala, tributai ao Senhor a glória que lhe é devida? É Salmo... não sei. Mas quando fala de tributar, eu acho muito legal esse termo, tributar, significa pagar. A glória que lhe é devida. É como se fosse um imposto, algo que você tem que realmente pagar, porque Ele é digno de receber. Ele é digno de receber cada som que sai da sua voz. Ele é digno de receber as suas lágrimas, o seu jejum, o seu tempo de oração. Então, se nós queremos avivamento, nós precisamos entrar no lugar de oração. Se você ainda não fez isso, comece. Mas eu não consigo, eu não tenho forças. Posso falar uma coisa para você? Entra nesse lugar. Achou? Salmo 29:2. Entra nesse lugar mesmo sem fome e fala, Deus me dá fome. Porque Ele vai responder. Ele é galardoador dos que o buscam. E aí o que acontece? Eles permanecem unânimes em oração. Em Atos 2, versículo 8. Na verdade, em Atos 2, versículo 2, eles estavam reunidos no mesmo lugar, orando, como sempre, uma reunião de oração. E de repente, irmãos, aqui está dizendo que foi de repente, mas diante de tudo que eu falei, foi de repente? Foi de repente? Não foi de repente. Havia algo sendo plantado. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas de fogo distribuídas entre eles, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos e de todas as nações que é embaixo do céu. E quando um som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Então, a primeira coisa que aconteceu nesse grande avivamento, no primeiro avivamento da história, em Atos 2, foi que o Espírito Santo passou a morar dentro das pessoas. O Espírito Santo caiu sobre eles. Então, eles ficaram como que bêbados, e caiu sobre cada um uma língua diferente. E eles começaram a falar em línguas. E, de repente, pessoas que estavam ao redor, nossa, eu estou ouvindo eles falarem na minha própria língua. O Espírito Santo capacitou aqueles cristãos agora para poder ver e testemunhar de Jesus em línguas de diversas nações. Então, o Espírito Santo não é apenas o Consolador, mas é aquele que nos capacita para testemunhar que Jesus é o Filho de Deus. E o dom de línguas aqui derramado não foi apenas o de Coríntios para edificação pessoal, mas foi o dom de outras línguas mesmo. Quantos já ouviram testemunhos de missionários que vão para a China e Deus batiza com o dom de línguas, eles começam a falar chinês do nada? É o Espírito Santo que capacita para que nós possamos cumprir a grande comissão. O objetivo da capacitação do Espírito Santo é para que nós cumpramos a grande comissão. Ou seja, fazer discípulos de todas as nações. Para quê? Para que Jesus volte. É a nossa saudade por Jesus que move todas as coisas. Então, uma característica desse avivamento é a renovação dos dons espirituais, do dom de falar em línguas.
Eu e Fábio, a gente viaja por diversas igrejas no Brasil e a gente vê muitos e muitos jovens que não foram batizados com o Espírito Santo ainda. Então é como se a gente estivesse perdendo essa herança que foi restaurada em Azusa, mas agora é como se a igreja estivesse perdendo isso. As pessoas acham que não é tão importante. Não é tão importante falar em línguas. Não é tão importante ser batizado com o Espírito Santo. Irmãos, não é só importante, é essencial. É essencial que você receba um toque do Espírito Santo, porque ele te dá a capacitação para testemunhar que Jesus é o Filho de Deus. Uma outra característica do avivamento de Atos 2 é perseverança. Atos 2:42 diz assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, ensino, repete comigo, ensino, comunhão, partir do pão e orações. São os 4 pontos que nós precisamos perseverar. No ensino, então, você está aqui fazendo uma escola, isso mostra que você tem perseverado no ensino. Você participando das células, das reuniões de estudo, você buscando a palavra na sua casa, você está perseverando no ensino. Mas não basta que você faça isso sozinho, você precisa fazer isso em grupo. Porque quando nós falamos de cristianismo, quando nós falamos da igreja de Cristo, nós nunca falamos de indivíduos, mas nós falamos de um corpo. Nós falamos de pessoas que fazem parte, que pertencem a um lugar. Partir do pão, comunhão e oração. Então os discípulos perseveravam. Outro ponto marcante do avivamento de Atos 2 é sinais, maravilhas, curas, milagres, aquilo que nenhum homem poderia fazer. Imagina, gente, a sociedade no século I. Não era como hoje em dia, que a gente vê pastores na televisão fazendo milagres, curando os enfermos. Não era comum acontecer isso. Tinha um ou outro que fazia, que aparecia como um mágico, como alguém que, como um bruxo, ou como alguém que fazia sinais, mas não era comum naquela época. Imagina, gente, um grupo de 120 pessoas recebendo o poder do Espírito Santo e começaram a ser como se fosse X-Men naquele lugar. Gente, a sombra de Pedro curava. Você imagina isso naquela época? O assombro que isso causava. As pessoas ficavam espantadas e alguns eram atraídos por essa palavra para seguir a Jesus e outros repeliam essa palavra e começaram a perseguir a igreja. Então, a primeira cura que Atos fala é a cura de um aleijado. Em Atos 3, ele cura um aleijado que ficava na Porta Formosa. E Pedro fala assim: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Então, gente, presta atenção aqui. Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes. Aquele que tinha dúvidas. Um pouquinho de tempo depois, alguns dias depois dele ter negado Jesus. Gente, Atos 2 acontece 50 dias depois que Jesus morre. Então, significa que um tempinho antes, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Então, 50 e poucos dias depois, esse mesmo Pedro, que negou Jesus 3 vezes, por causa de um toque do Espírito Santo, ele tem a coragem de chegar a um aleijado e falar: não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E ele não só falou levanta e anda, ele pegou, puxou e o cara deu um salto e foi curado. Irmãos, só o Espírito Santo para fazer esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa só acontece se um avivamento cair sobre a igreja. Imagina, você, na sua rua, na sua escola, no seu trabalho. Olha, eu não posso te ajudar em muita coisa de dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. A pessoa começa a andar. Esse tipo de ousadia é uma característica muito forte de um avivamento. Em Atos 5,15 diz o seguinte, que me deixou também babacada. Atos 5,15 diz assim, vamos para o 14. Cada vez mais agregava ao seu Senhor grande número de crentes, tanto homens quanto mulheres, a ponto de os doentes serem levados para as ruas
e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Também das cidades ao redor ia muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros. E, o que está escrito aí? Todos eram curados. Hoje a gente ora, faz oração por cura na igreja e todo mundo é curado? Não, né? Alguns são e outros não. Mas um ambiente de avivamento, em um ambiente de poder de Deus tão forte, como em uma época de avivamento, a fé é aumentada de tamanha maneira que todas as pessoas são curadas, que todas as pessoas são tocadas. Então, vocês acham que a gente precisa de um avivamento, sim ou não? Imagina, gente, os doentes começarem a fazer fila aqui na porta da igreja para serem curados. O hospital de Garanhuns ficar vazio e as pessoas não quererem mais ir para o hospital, quererem entrar aqui e sentir o toque da presença de Deus. Irmãos, nós precisamos ter fome e sede para que esses dias cheguem rápidos. Eu estou empolgada para ver esses dias acontecerem. Não porque eu quero ver apenas um doente sendo curado. Eu quero ver um doente nascendo de novo. Ele vai ser curado. Nós vamos pregar o evangelho para ele. A gente vai batizar na mesma hora. Ele vai receber o Espírito Santo. Porque é assim que acontecia na igreja de Atos. É assim que acontece nos avivamentos. As pessoas são curadas. As pessoas ouvem a palavra, são batizadas, recebem o Espírito, nascem de novo e fazem outros discípulos. Nós precisamos disso, irmãos. Porque isso vai trazer Jesus de volta. Sabe, a gente ouve muita gente falar de avivamento, 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 avivamento. Para quê? Só para sentir um arrepio? Só para ter poder, para fazer sinais e maravilhas? Não, é porque o avivamento é a chave para trazer o nosso noivo de volta. O avivamento é a chave para trazer Jesus de volta para a terra. E eu tenho saudade dele. Tenho saudade dele. Outro sinal incrível que acontece em Atos 5,19 é o seguinte. O anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, tirando-os fora. Então os apóstolos estão presos e de repente aparece um anjo e abre as portas da prisão. E eles então saem de lá. São coisas assim que parece que a gente está vendo um filme de Hollywood, sabe? Coisas que não são corriqueiras do nosso dia a dia. Coisas que acontecem quando estamos vivendo em um avivamento. Atos 12 é mais incrível ainda, o Vitor citou ontem. Pedro é preso. Então a igreja começa a orar para que Pedro seja liberto da prisão. Então ele consegue passar por 3 guardas da prisão. E ninguém vê ele. Ele é o homem invisível. Parece coisa do filme da Marvel, gente. O homem invisível. Isso só acontece quando nós estamos recebendo uma capacitação especial do Espírito. E as pessoas que estavam lá orando não acreditaram que era Pedro. Achavam que era o anjo de Pedro. Eu não entendo o que significa isso. Como assim? Eles tinham mais fé para achar que tinha um anjo de Pedro ali do que Pedro ter escapado da prisão. São coisas que acontecem quando vem uma capacitação especial. Saulo, o perseguidor dos cristãos, aquele que matava cristãos, aquele que prendia, aquele que estava no apedrejamento de Estevão. Ele cai do cavalo, vê uma luz e Jesus aparece para ele e fala: por que você está me perseguindo, Saulo? Então ele fica cego por alguns dias e se transforma em um dos maiores apóstolos da história. Isso só acontece em temporadas de capacitação especial do Senhor. Isso só acontece em temporadas de avivamento. Quantos aqui desejam uma temporada de avivamento no Brasil? Meu coração queima por isso. O avivamento impulsionou a igreja a pregar com ousadia, a testemunhar. Lembra que a promessa é que o Espírito Santo desceria para que vocês sejam minhas testemunhas. Irmãos, o Espírito Santo não desce sobre um grupo de pessoas
para que elas sintam arrepios, para que elas chorem, para que elas babem, para que elas recebam palavra de conhecimento apenas vazias. Mas o Espírito Santo cai sobre uma igreja, sobre um lugar, sobre pessoas, para que elas sejam testemunhas. Testemunhas de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é Deus, de que Jesus veio para salvar a humanidade e resgatar a humanidade dela mesma, de que Jesus veio para te resgatar de você. Jesus veio para te libertar de você mesmo, das suas mazelas. Jesus veio para te libertar da sua depressão. Jesus veio para te libertar de você se curvar sobre si mesmo e não conseguir enxergar nada além dos seus problemas, das suas dificuldades. Jesus veio para reconciliar todo o cosmos com o próprio Deus. É para isso que o Espírito Santo capacita alguém, para que essa pessoa então testemunhe de que Jesus é o Salvador do mundo. Irmãos, isso é poderoso. Jesus, na sua morte, reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Reconciliou céus e terra. E vai se consumar totalmente no dia que Ele voltar das nuvens. E eu sonho com esse dia. Então, Atos 5:40 me deixa um pouquinho nervosa. Porque diz assim: então concordaram com ele, chamando os apóstolos, aplicaram-lhe chicotadas e ordenaram que não falassem em nome de Jesus. Então os soltaram. E eles retiraram-se de diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e anunciar Jesus o Cristo. Eles foram espancados, maltratados e ficaram alegres, porque se sentiram dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. Irmãos, a gente passa por uma tribulaçãozinha e a gente já começa a faltar o culto. Não é isso que acontece? A gente passa por um caso de doença na nossa família, a gente já começa a se perguntar se Deus realmente é bom. Olha as coisas que a gente questiona. Coisas imbecis, assim. Desculpa a palavra. Coisas sem a mínima significância. Porque nós vivemos voltados para o nosso eu, para o nosso ego. Para quem nós somos, para a nossa família, para a nossa vidinha medíocre. Eles receberam uma revelação tão impactante de quem Jesus era, que eles não se importavam, eles não tinham por preciosa a sua própria vida. E quando eles foram açoitados, espancados, apanharam, eles saíram de lá alegres, por terem sido julgados dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. Irmãos, isso aqui é o resultado de um coração satisfeito. Será que o nosso coração é satisfeito nele todos os dias? Será que a gente pode fazer a oração: Senhor, eu não me satisfaço com as coisas do mundo, Senhor. O meu coração é simplesmente satisfeito na minha identidade em Ti, em quem eu sou em Ti. E eu posso passar por dias de luta, por dias bons, mas sabe, quem eu sou não está firmado nas circunstâncias. Quem eu sou está firmado que você veio, morreu por mim. Quem eu sou, a minha identidade está firmada em você, Senhor. Deus se materializou em um bebê, numa adolescente judia, noiva, que não era casada. Deus encarnou em um bebê, numa manjedoura, por nós, para reconciliar toda a humanidade com Ele mesmo. Se isso não te faz acordar todo dia de manhã e ser grato somente pelo fato de que você tem a sua respiração, eu não sei mais o que pode te agradar. Se isso não te satisfaz, eu tenho uma notícia para você: nada nesse mundo mais vai te satisfazer. Você vai continuar correndo atrás do vento.
Você vai continuar correndo atrás de realização pessoal e você não vai encontrar. Porque se você não for satisfeito 100% em quem Jesus é e no que Ele fez, você não vai se satisfazer em mais nada. E é por isso que esses homens se alegravam em ser achados dignos de sofrer. Porque o coração deles era satisfeito. Não neles ou nas coisas, mas em quem Jesus era. Então esse avivamento produziu pessoas que sofriam pelo testemunho e pregavam com ousadia. E logo depois, se você continuar lendo, eles saíam, acabavam de ser espancados e iam lá pregar de novo, para ser presos de novo, para ser espancados de novo. E se você for estudar a morte de cada um desses caras, as mortes deles foram as piores possíveis. Mas eles morreram vendo o leão. Estevão, o primeiro mártir, morreu vendo o céu se aberto. Irmãos, é isso que nós precisamos, ver o leão. Então, quando o Espírito caiu sobre esses 120, todos eles se transformaram em pregadores da palavra. Então, talvez você pense assim, nossa, eu nunca me imagino pregando. Eu nunca me imaginei pregando no microfone, eu nunca me imaginei pregando para ninguém. Hoje a gente daqui a pouco vai lá, pregar na rua. Você já fica logo nervoso, é ou não é? Você já fica logo nervoso, nossa, eu vou ter que falar de Jesus, será que eu vou conseguir falar? Será que eu vou conseguir me expressar direito para a pessoa? Ou se eu vou chegar para a pessoa e vou falar assim, Jesus te ama, e não vou ter mais o que falar? Ai meu Deus, estou nervoso, ai não vou me esconder, vou ficar perto de alguém que fala bem, porque aí, né, não é assim? É legal ver a carinha de vocês assim, é assim. Mas quando o Espírito Santo caiu sobre aqueles 120, eles se transformaram em pregadores da palavra no mesmo instante. E todos eles pregavam com ousadia. A Bíblia fala de Estevão, por exemplo. Estevão não era um apóstolo, Estevão era um diácono. Diácono não é só aquele que serve as mesas, não é só aquele que ajuda no serviço, na logística da igreja. Não, os diáconos precisam ser empoderados para pregar a palavra com ousadia, assim como Estevão foi. Mas isso só acontece em um grupo tão grande de pessoas ao mesmo tempo, quando um avivamento cai sobre um lugar. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Senhor, gera em nós fome por avivamento, Senhor. Senhor, gera em nós, porque o que o Senhor pode fazer em um dia, nós não conseguimos fazer, Senhor. Cai sobre nós com avivamento, Senhor. Gera fome pela sua presença, Senhor. Que nós não consigamos ficar um dia mais sem sentir a sua presença, Senhor. Oh, Deus, nos dá fome e sede para o lugar secreto. Nos dá fome e sede para orar, para jejuar, para fazer vigília, Senhor. Até que o Senhor caia sobre essa cidade com avivamento, Senhor. Até que o Senhor venha sobre a nossa nação com avivamento, Senhor. Nós estamos mortos, Senhor. Venha avivar a sua obra no Brasil, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor. Eu rogo a Ti, Senhor, nos dá fome pela Sua presença. Aviva a igreja brasileira, Senhor. Aviva a igreja brasileira, para que o Senhor transforme, Senhor, cada cristão em um pregador, cada cristão em um missionário, cada cristão em uma testemunha viva de que o Senhor é o Deus verdadeiro, que o Senhor veio para morrer pela humanidade, Senhor. Deus, e assim então fechar a história. Gera em nós fome por avivamento. Então, uma das coisas que esse avivamento trouxe foi uma explosão missionária. Mas uma explosão missionária ao modo do Espírito Santo, assim. Não é como a gente vê hoje, por exemplo, Jocum, ou esse tipo de organização. Não estou falando que isso é errado, isso é muito bom, maravilhoso. Mas em um período de avivamento, Deus dá uma capacitação missionária especial, sobrenatural. Por exemplo,
em Atos 8, quando Deus fala para Filipe: Filipe, vai para Gaza pregar. Tem uma pessoa lá para você pregar. E tem, de repente, um eunuco andando numa carruagem. E o Espírito Santo fala com ele: fica do lado dessa carruagem. Então, quando ele vê esse eunuco, está lendo o livro de Isaías, a deixa perfeita. O livro de Isaías fala sobre Jesus abertamente. O livro de Isaías é um livro totalmente profético, falando do Messias. Então Pedro pergunta para esse eunuco: você entende o que... Filipe. Então Filipe pergunta para esse eunuco: você entende do que esse livro está falando? E ele fala: não, eu não entendo. Então Filipe aproveita essa oportunidade para falar de Jesus. E aquele eunuco aceita Jesus na mesma hora. E aí ele pergunta para Filipe: o que me impede de ser batizado aqui? Filipe: nada. Então eles vão lá numa poça e Filipe batiza o cara na mesma hora. E aí o que acontece depois? Filipe é arrebatado para outro lugar. Esse tipo de evangelismo é bem maneiro, né? É o tipo de coisa que só acontece quando nós estamos vivendo em um período, uma temporada sobrenatural. Então, se um avivamento cair no Brasil hoje, nós vamos ganhar mais almas do que talvez as agências missionárias ganharam em todos esses anos. Porque um avivamento é como se fosse um... tipo no jogo de videogame que você ganha um turbo extra para o bonequinho e... o avivamento acelera as coisas. O avivamento faz a igreja avançar. Aquilo que a igreja demora décadas para fazer com a força do seu braço, em um avivamento acontece em um dia ou dois. Se você vê no livro de Atos as pregações, você fica chocado. Não tinha microfone, não tinha nada. E os discípulos pregavam e 1000 pessoas se convertiam no mesmo dia. Talvez, se você pregar a palavra, sei lá, para uma pessoa por dia, vamos supor que uma dessas se converta uma vez por semana. Então, em um mês você conseguiu levar 4 pessoas para Jesus. Em um dia, uma pessoa cheia do Espírito Santo, 1000 pessoas se convertem. O avivamento acelera a volta de Jesus de uma maneira surpreendente. É por isso que nós precisamos de avivamento. Nós necessitamos de avivamento. Nós necessitamos. Uma outra característica do avivamento, em Atos 2, e se repetiu em Azusa, foi a quebra de uma discriminação racial, ou étnica, ou religiosa. A gente vê lá em Atos 10, Pedro tendo uma visão de como se fosse um lençol caindo, e Deus falando com ele: coma desses animais. E Pedro fala: não, esses animais são impuros. E Deus fala: não julgue impuro aquilo que eu tenho purificado. E aí, em Atos 10, 28, ele diz assim: mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar de profano ou impuro. Existiam pessoas que achavam que o evangelho, que Jesus, que as boas novas eram só para os judeus. Então, Deus revela a Pedro: não, meu querido, é para o mundo inteiro. Vocês vão transformar o mundo. E a todo ser humano, vocês vão pregar o evangelho. A todas as nações, todas as etnias. Isso também aconteceu em Azusa, em 1900. Onde o avivamento, o estopim do avivamento aconteceu com um cara negro, cego de um olho, chamado William Seymour. Naquela época, nos Estados Unidos, a segregação racial era algo muito sério. Então, vocês já devem ter estudado isso na história. Existia a igreja de brancos, igreja de negros, banheiro de brancos, banheiro de negros. E até hoje, a cultura lá ainda é muito afetada por todo esse período onde houve essa segregação racial. E Deus escolhe os improváveis para derramar o seu espírito de uma maneira poderosa. Então, Ele escolheu uma igreja negra, um homem negro, cego de um olho, para ser o difusor de todo aquele avivamento. Então, quando um avivamento vem, ele vem para brancos, para negros, para índios, para pessoas de todas as raças e etnias.
Porque Deus não é apenas o Deus dos europeus, dos brancos, mas Ele é o nosso Deus, o Deus de todas as etnias. E no último dia, a gente vai ver homens de toda tribo, povo, língua e nação. Imagina que coisa linda. Você já viu um culto numa igreja africana? Que coisa maravilhosa. A alegria que eles têm, aquelas roupas coloridas, aquela cultura maravilhosa. Todas essas culturas, todas essas etnias nasceram para glorificar o nome do nosso Senhor. Então um avivamento também quebra o preconceito. Um avivamento também quebra as nossas visões limitadas sobre o outro. Então nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de fome e sede. Nós precisamos de lágrimas nos olhos. Isso é uma exortação que o Senhor tem para a minha vida. Ele falou para mim: você está estudando muito a Bíblia, mas você está orando pouco. Você está envolvido em muitas atividades da igreja, mas cadê as lágrimas nos seus olhos? Você está trabalhando muito para mim, mas você me quer? Irmãos, Deus me livre de viver uma vida sem lágrimas nos olhos. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Eu queria terminar essa palavra orando para que o Senhor nos dê fome pela sua presença. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti. Nós reconhecemos, Senhor, que não temos a fome que deveríamos ter pela sua presença, Senhor. Somos preenchidos com tantas coisas, Senhor. Mas eu te peço que nesse tempo o Senhor inicie uma temporada de fome santa. Pai, eu te peço que nesse tempo o Senhor inicie, Deus, uma nova temporada de fome pela sua presença, Senhor. Nós queremos reviver os dias, Senhor, onde não tínhamos hora para terminar as nossas reuniões, Senhor. Onde nós não ligávamos tanto para as programações, mas para te amar, Senhor. Para cantar 10 vezes a mesma música, Senhor. Cantar 10 vezes a mesma parte, Senhor. Sem preocupação com hora, Deus. Mas nós só queríamos te amar, Senhor. Mas eu te peço, Deus, derrama algo maior sobre nós esse tempo, Senhor. Pai, o Senhor disse que antes do grande e terrível dia, o Senhor derramaria o seu Espírito sobre todas as pessoas. Pai, o Senhor prometeu que antes da volta de Jesus, o maior avivamento da história vai acontecer. E eu te peço, cumpra essa palavra na nossa nação, Deus. Cumpra essa palavra em toda a terra, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem gerado oração, Deus. Mas eu te peço por uma oração faminta, Senhor. Eu te peço por uma fome, Senhor. Eu te peço por uma sede, por vigílias de oração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos, Senhor, aguentar mais um dia sem o avivamento, Senhor. Pai, nós não queremos aguentar nem mais um dia, Senhor, de pessoas entrando e saindo das nossas igrejas sem serem tocadas, sem serem curadas, sem ouvirem da Tua palavra e serem transformadas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós temos saudade do nosso noivo. Nós queremos a volta do nosso noivo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, gera essa santa indignação, Senhor. Assim como o Senhor gerou em Ivan Robert, Senhor. Ó, Pai, gera, Senhor, essa fome, essa sede por orar nos nossos jovens, Senhor. Que eles não achem orar uma coisa chata. Que eles não achem, Senhor, buscar a Sua presença, Senhor, algo sem importância, Senhor. Mas que eles entendam que é a essência da nossa vida, que foi para isso que nós fomos criados, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, toca em nós, Senhor, gera fome por avivamento, Senhor, cumpre a Sua palavra para essa geração, Senhor. Nós queremos nos posicionar no lugar para receber essa promessa.
O Senhor prometeu, Senhor, que o Brasil seria um celeiro de missionários. O Senhor prometeu, Senhor, que derramaria um avivamento sobre essa nação. Deus, eu quero te falar que o momento é muito propício, Senhor. Crise política, crise econômica, crise moral, em todas as esferas da sociedade, Senhor. Nós precisamos da sua intervenção. Nós precisamos da sua intervenção. Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo. Nós precisamos de avivamento, de ousadia para testemunhar. Nós precisamos de avivamento, Senhor. É o que eu te peço nesses dias. E eu te peço especialmente por essa igreja aqui em Garanhuns, Senhor. Comece a gerar nos próximos dias, Senhor, uma fome, Senhor. Comece a gerar nos próximos dias, ser uma inquietação, uma santa inquietação, Senhor, nos jovens dessa igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço por reuniões de oração que não tem hora para acabar. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, por jovens com fome e sede, que vão excluir suas redes sociais dos celulares. Não porque isso é errado, mas porque eles só querem você, Senhor. Deus, eu te peço, Senhor, fome, sede, radicalidade, Senhor, nesse tempo, Deus. Faz isso nessa igreja, faz isso em Pernambuco, Senhor. É o que nós te pedimos e sabemos que o Senhor nos ouve, que o Senhor é galardoador dos que te buscam, Senhor. Amém. Amém.